Gustavo, seja bem-vindo ao FDP, muito obrigado por nos atender. A gente está muito preocupado, consternado e levando a nossa solidariedade a tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E a gente quer ouvir de você como é que as coisas estão acontecendo por aí. Obrigado mais uma vez por nos atender. Tudo bem, amigos? Um abraço, prazer novamente estar conversando com vocês. Infelizmente, dessa vez não num momento tão agradável como foi a nossa última conversa, né, onde a gente podia falar só de futebol. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, realmente a coisa não está nada fácil. Algumas regiões, a água já começou a baixar, como o Vale do Taquari, por exemplo, a região central do estado, né, Roca Salles, Santa Maria, a água ali já começou a baixar e a gente pode agora ter noção e contabilizar o tamanho do estrago, que realmente é muito grande. Mas toda essa tensão, ela veio agora para a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e região metropolitana. Porque os afluentes começam a descer por aqui. O Rio Guaíba, só para vocês terem uma ideia, é claro que vocês estão acompanhando as notícias, mas é sempre bom a gente repassar. O Rio Guaíba, ele, a partir dos 3 metros, quando ele... O rio que agora é chamado de lago, né? Mas o Guaíba, enfim, quando ele atinge os 3 metros, ele já começa a causar estragos. Nós chegamos a quase 5,30 metros. A última vez que o Guaíba tinha tido uma enchente histórica aqui em Porto Alegre tinha sido lá em 1941, quando ele atingiu 4,70 metros e alguma coisinha. Então nós passamos muito essa marca. E obviamente isso causou estragos, né? A gente tem um muro histórico aqui, que é o Muro da Mauá, que foi construído justamente para conter o rio, e as comportas foram fechadas com grandes portões de ferro e não aguentaram, uma delas se rompeu. Então tudo isso causou muito estrago. Hoje, particularmente, 2 bairros foram totalmente atingidos, né? O bairro Menino Deus, muito próximo ali do estádio Beira-Rio, e o bairro da Cidade Baixa. Não só pela enchente, mas porque o esgoto não deu conta de bombear a água. Então essa água voltou do esgoto, não ao ponto de atingir o teto das casas, mas, gente, a água do esgoto, ela está entrando nas casas. Então, obviamente, 2 bairros foram completamente evacuados. A região de Eldorado do Sul, onde muitos jogadores moram, principalmente ali de Grêmio Internacional, ela está completamente embaixo d'água. As pessoas estão ilhadas, não conseguem chegar sequer com as doações, né, com mantimentos, porque a cidade está completamente embaixo d'água, contando com a colaboração até de voluntários com lanchas, jet skis, para conseguir buscar essas pessoas. Canoas é uma cidade muito atingida também. Enfim, a gente não consegue mais contabilizar o número de cidades, de estradas. Já são mais de 80 pessoas que perderam a vida, são mais de 100 pessoas desaparecidas, são milhares de pessoas desabrigadas, sem ter para onde ir, e até as doações chegam nessas pessoas e as pessoas não têm para onde levar as doações, porque as casas foram levadas, foram alagadas. Então a gente está num contexto muito grande. Hoje, em Porto Alegre, só para vocês terem uma noção, no bairro onde eu moro, que não foi atingido por qualquer enchente ou por qualquer tipo de água, mas nós estamos sem abastecimento de água, que algumas bombas que abastecem os bairros, elas foram desligadas por conta de eletricidade, porque é muito perigoso elas ficarem ligadas. Então a gente está sem água, alguns pontos está sem água e sem luz, e a previsão é que isso só retorne à normalidade daqui 10 dias. Então Porto Alegre pode entrar em colapso nos próximos dias. Passando para o campo esportivo, só rapidamente dando um panorama geral. O Inter pediu uma nota, fez um apelo para a Federação Gaúcha para que não jogue nos próximos 20 dias. Não há condições. O próprio goleiro do Grêmio, Marquezin, se mostrou hoje indignado nas redes sociais em como é que o futebol brasileiro continua acontecendo com o que nós estamos vendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do estrago, do tamanho da tristeza que a gente está passando por aqui, que a gente está vivenciando. E, como eu falei, a coisa só deve normalizar daqui uns 10 ou 15 dias. É lamentável. O Gustavo CJ que está falando, o Domênico até falou sobre isso na abertura, sabe? O pepino que a CBF tem aí, eu acho que a questão humanitária, eu tenho certeza que a questão humanitária deveria ser levada muito mais a sério, e é impressionante como nós conseguimos às vezes unir e conseguimos às vezes nos separar, não unirmos, não nos organizarmos. Os clubes deveriam parar o campeonato, mas enfim, pedir uma organização e um entendimento pela CBF parece que fica difícil. Eu quero ficar no âmbito humanitário mesmo, Gustavo, assim, famílias de jogadores.
Como é que estão os jogadores das categorias de base? Eu vi imagem de jogadores ilhados dentro dos próprios CTs, jogadores dos times principais perderam familiares, amigos, a condição humana desses atletas. Boa noite. Boa noite. Na verdade, os jogadores que ficaram ilhados nos CTs foram das categorias de base do Grêmio, justamente porque o Grêmio tem um CT em Eldorado do Sul. Foi uma cidade muito atingida. E até muito difícil a gente ter qualquer tipo de notícia ou comunicação, porque lá, como eu falei, está sem água, está sem luz e sem completo sinal de internet. Então, alguns pontos, as pessoas não conseguem nem saber quem realmente está precisando de ajuda. Só no momento que a água baixar, que a gente vai conseguir contabilizar o tamanho do estrago. Pessoas estão lá precisando até de medicamentos, né? Medicamentos precisam ser refrigerados, não tem eletricidade. Então, essa cena realmente dos jogadores ilhados foi nesse CT das categorias de base do Grêmio. Jogadores, o técnico Renato hoje teve que ser resgatado, porque ele ficou ilhado no bairro que ele estava, que ele mora aqui em Porto Alegre, ele teve que ser resgatado. Alguns jogadores, eles conseguiram disponibilizar ajuda, né? Vocês devem ter acompanhado o próprio Diego Costa, conseguiu jet skis e motos aquáticas para ir lá salvar as pessoas. Alguns jogadores literalmente colocaram lá a mão na massa para servir, o próprio Kaique, goleiro do Grêmio, também ajudou no resgate de algumas pessoas. Outros jogadores ajudaram como podem, o Rocher do Inter foi lá servir comida para as pessoas, o Ener Valencia também se colocou à disposição, o D'Alessandro fez uma doação muito grande também, né? Ele que tem uma ligação muito forte com o estado do Rio Grande do Sul. Então, os jogadores eles tentam ajudar como pode. Muitos, como eu falei, têm casas em Eldorado, mas eles, claro, desde que houve o aviso com antecedência das autoridades, eles conseguiram evacuar aquelas casas e aqueles locais. Mas muita gente que não conseguiu está dependendo, como eu falei, de trabalho voluntário, gente. Pessoas que em marinas ou em clubes próximos, como o Clube Jangadeiros, que é muito próximo das margens, estão pegando seus barcos próprios, seus jet skis e indo salvar as pessoas, porque a Defesa Civil ela não está dando conta, né, de tanta gente que precisa ser salva. Então a principal doação desse último dia foi justamente combustível para barcos e jet ski. Não era nem alimento, não era nem roupa, era combustível, para que as pessoas nesse momento conseguissem fazer aquilo que era fundamental, que era ir salvar as pessoas do outro lado da água, na outra margem, e trazer de volta com segurança para a parte mais seca. Ô Gustavo, boa noite, Domênico. A gente tem acompanhado e só quem está aí sabe exatamente o que está acontecendo, é cenário de guerra mesmo. Você não escutou aí nenhum tipo de possibilidade de Inter, Grêmio e Juventude juntos fazerem qualquer tipo de apelo à CBF para que nos próximos 20, 30 dias o campeonato seja paralisado? Não existe esse assunto aí? Em conjunto, Domênico, ainda não. O Inter fez um apelo hoje através de uma nota, né, afirmando que a prioridade agora é salvar as vidas, é manter as pessoas em segurança. Então pediu para que não jogasse nos próximos 20 dias. A gente sabe que o Inter já teve, primeiro lá atrás, o jogo na Copa do Brasil adiado contra o Juventude, para o dia 10, que não vai acontecer, seria sexta-feira. Os jogos do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana adiados também. Então, o Inter fez esse apelo, olha, nos próximos 20 dias o Inter não pode jogar, até porque o aeroporto Salgado Filho, ele vai ficar fechado até o próximo dia 30 de maio. Então, o aeroporto está embaixo d'água, não tem a menor condição de ter trânsito de pessoas por ali, sequer de aeronaves. Então, o aeroporto já vai ficar fechado. Para Inter e Grêmio, por exemplo, jogar, eles teriam que ir para uma outra cidade, para um outro aeroporto, para conseguir se deslocar. Então, assim, em conjunto ainda não aconteceu esse pedido dos três clubes se unirem, né, os três clubes da Série A do Campeonato Brasileiro se unirem para pedir esse adiamento. O Inter, em nota, já pediu. Quem sabe o Grêmio também vai se manifestar nesse sentido, o Juventude também pode fazer coro para que faça esse apelo para a CBF, para que realmente o campeonato fosse paralisado, ou pelo menos para que desse essa trégua para os times daqui, porque não há como se locomover, né? E é bom a gente hoje, nesse momento, direcionar as nossas forças para salvar vidas, não é para conter estádio, não é para conter torcedores, não é para organizar eventos, é para conter as vidas. Então acho que esse apelo ele é muito importante, sim. Em conjunto ainda não vi nenhuma notícia nesse sentido, mas quem sabe os clubes estão conversando para que isso possa acontecer e possa chegar assim na CBF, nas autoridades.
Ô Gustavo, aqui é Guilherme que está falando, um prazer poder estar conversando contigo de novo. Eu queria primeiro que você confirmasse, parece que os clubes estão 100% sem atividade, não tem nenhum trabalho interno nas equipes. Ok, para quem está no rádio, ele está confirmando, fazendo um aceno com a cabeça. Eu estava ouvindo agora há pouco na ESPN que a loja do Grêmio foi roubada, que várias residências foram invadidas. Que barbaridade, Gustavo. É verdade, isso é uma coisa lamentável, né? Assim como a gente pode, nesse momento, ver o melhor lado, talvez, do ser humano, porque teve muita ajuda, olha, são muitos, são quase mais de 15, 20 mil voluntários nas ruas hoje em Porto Alegre e por todo o estado, ajudando, fazendo cordão de isolamento, ajudando a carregar materiais, salvando as pessoas. Então a gente pode ver um lado muito positivo do ser humano, mas tem esse outro lado, né? A loja do Grêmio, sim, foi saqueada, né, na Arena do Grêmio. É inacreditável, mas algumas pessoas estão pegando o Pix oficial do governo do estado do Rio Grande do Sul, trocando o QR Code por ali, para que as pessoas, no momento que doarem o Pix é desviado para outro lugar. Então, isso é lamentável. Para quem está fora do estado do Rio Grande do Sul e não consegue doar físico, né, algo físico como roupas, comidas, enfim, não consegue ter também esse trabalho braçal, mas quer ajudar de alguma maneira, tenha muito cuidado. Olhe realmente se é um Pix oficial do governo, os clubes também estão disponibilizando muita coisa. Confira sempre depois, naquele momento, antes de apertar o último botão ali para fazer a transferência, se é realmente algo que vocês estão vendo que é oficial, que não está indo para nenhum nome específico de alguma pessoa, alguma coisa que vocês não conhecem. É muito importante conferir todos esses dados, porque infelizmente tem pessoas que estão fraudando até uma doação. Então tenham muito cuidado para doar, procurem veículos oficiais, entrem em contato com pessoas confiáveis e ajudem dessa maneira. Agora, sempre conferindo. Mas infelizmente isso acontece, né? Enfim, lojas sendo saqueadas, pessoas sendo roubadas. A gente lamenta, mas conforta que é uma minoria e a grande maioria está tentando ajudar e a ajuda humanitária ela foi muito grande mesmo. Não só aqui do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, viu? De todo o país ajudando bastante.